Vamos começar a costura do nosso vestido casaco infantil, que já aprendemos a cortar no vídeo anterior. Vou separar as peças primeiro. Punho, detalhe das costas, a faixa da cintura, a gola, revel, bolso, a parte da frente com os recortes e a parte das costas com os recortes, o cachecol, as mangas, a saia das costas e as duas partes da saia da frente. Já separei todas as minhas partes, agora eu vou começar a montar. Como montar os recortes da frente e das costas? Vamos costurar cada qual em seu lugar. Abrimos a parte das costas com o direito para cima, os recortes das costas, essa parte de dentro é o direito, direito com direito, direito com direito. Pronto, agora vamos costurar aqui. Vou deixar uma margem de 1,5 cm. Sempre deixo uma pontinha do recorte sobrando aqui, para não faltar na hora de virar para fazer o nosso rebatido. Retrocesso, já fiz retrocesso no começo, faço retrocesso também no final. Agora eu vou costurar esse lado. Veja que esse lado eu comecei aqui de baixo e esse eu vou começar aqui de cima, porque não tem como, um sempre está o oposto do outro. Para começar desse lado, a não ser que eu coloque a costa para cima e o recorte para baixo. Mas eu gosto sempre de fazer assim. Se eu costuro um lado com o recorte para cima, eu gosto de costurar o outro lado também com o recorte para cima. Por isso que o outro lado acontece de começar ao contrário, de cima para baixo do recorte. Por isso que às vezes quem é iniciante se confunde na hora de montar a peça. Porque a peça sempre é o oposto, um lado do outro. De um lado a gente começa a costura de um jeito e do outro de outro jeito. Já encontro aqui no final. Percebam que essa mão faz uma pinça para segurar aqui no final e a outra ajuda aqui no meio. Retrocesso no começo e no final. Terminei aqui a minha costura, eu seguro aqui um pouco essa linha e abaixo a minha agulha. Para não acontecer de quando eu for começar a próxima costura, essa linha escapar ali para dentro e embolar e me dá trabalho. Pronto, nossa costa está pronta.
a gente pode fazer o chuleado, se precisar. Chuleado é o ponto zigue-zague. Olha, veja que o ponto zigue-zague, a agulha entra uma vez no tecido e outra vez fora do tecido. Então, fica assim, ó, um picô. Tipo uma costura em sentido de V, um Vzinho, né? Uma letra V. Eu não vou fazer o chuleado nessa peça, porque essa peça é de soft. E eu já costurei roupas de soft para minha filha e não desfia. Não tem problema nenhum de ficar assim soltando o fio. Agora, se você estiver trabalhando com outro tecido, como flanela, né? Tecido que desfie, você vai precisar fazer o chuleado. E aí também vai de para que você vai fazer essa peça. É para um uso próprio ou é para venda? Se for para venda, você precisa mesmo é passar o overlock. Mas olha aqui, se você não tiver o overlock, o chuleado já ajuda bastante. Não em todos os tecidos. Como o tecido de flanela, eu acho que o chuleado não é suficiente. Precisa fazer um acabamento melhor. Às vezes até passando um viés. Agora eu vou pespontar pelo direito com a margem é essa beirinha que sobrou, virada para o meio da peça. Aqui é o meio da peça, eu viro a margem para o meio da peça e passo um rebatido aqui. Estou fazendo com a linha preta para ficar visível as costuras. Mas o ideal é que você use uma linha da cor do tecido, ou se o teu propósito for destacar a costura, você pode escolher uma linha de outra cor. Eu gosto de trabalhar com linhas que destacam, porque eu acho que a costura fica fazendo parte do detalhe, né? Vou pespontar o outro lado, viram? Aqui eu comecei em cima e aqui eu vou começar embaixo, virando a margem de costura para o centro da peça. Olha aí. Virei, segurei, vou começar a costurar. Cuidado para não se confundir na hora de fazer esses pespontos. Os dois precisam ficar na mesma parte da peça. No meu caso, nessa parte do meio, a costura vai passar sobre a parte do meio. Pronto. A parte das costas está pronta. Agora vamos para a parte da frente. A parte de dentro é o direito, direito, direito. Os dois recortes, a parte de dentro é o direito. Direito, direito, direito. Vamos costurar aqui, ó. Lembrando, um lado eu começo por baixo.
Vou dar um retrocesso no começo da costura. Deixo sempre uma pontinha do recorte passando aqui. Uma mão eu faço uma pinça e a outra eu auxilio aqui no meio. Retrocesso no final. Vou pespontar aqui com a margem virada para o centro da minha peça. Aqui é o centro, aqui é onde vai o zíper e o botão. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Vejam que eu não chuleei, porque o soft não desfia. O chuleado é uma costura de acabamento para não desfiar o tecido. Essa eu começo de cima. Deixo uma pontinha do recorte, passando. A margem é de 1,5 cm, é uma margem grande. Eu já fiz essa margem pensando no caso de você usar uma flanela, que geralmente a flanela desfia bastante. Então, pode desfiar que não vai ter problema, vai ter 1,5 cm ali para você fazer o seu acabamento com folga. Aqui eu não segurei durante a costura e a máquina levou um pouco mais a parte de baixo, ó. A importância de fazer uma pinça aqui e dominar o teu tecido aqui. Não puxar, é só pra firmar ele aqui. Vamos rebater com a margem de costura virada para o centro da peça. Retrocesso no começo. Cuidando para que durante essa costura, essa margem não vire para o lado que eu não quero que ela vire, que ela fique para cá sempre. Retrocesso no final da costura. A nossa frente está costurada. Agora é fechamento dos ombros e colocação das mangas. Vamos juntar as partes da frente com a parte da costa e vamos costurar os ombros. Ombro da frente com ombros da costa. Retrocesso no começo da costura.
retrocesso no final da costura. Agora faço o chuleado ou faço o overlock. Eu não vou fazer, porque como eu já disse, tecido de soft não é necessário. A não ser que você faça para vender. Vamos agora colocar as mangas. Cada manga tem o seu lado certo. Esse lado do pique é o lado da frente. Vou abrir assim como eu abri a outra parte para costurar. O direito está aqui dentro, então eu vou deixar o direito para cima. Aqui é a frente. Eu vou procurar a manga que tem o pique, que vai encaixar ali. Ó, o pique desta manga está aqui e aqui está a costa. Então, essa manga não é dali. Agora sim, essa manga tem um pique aqui, que vai coincidir com a parte da frente da blusa. Qual é a parte da frente da blusa? É a parte que está aberta, que é onde vai o nosso zíper. Pronto, as mangas estão nos lugares certos. Agora eu vou costurar. Trago ela pra cá. Pego o comecinho. Vamos fazer uma coisa antes. Essa costura do ombro, aqui, ela precisa deitar para o lado das costas. Vou prender com alfinete para eu não esquecer durante a costura. Costura do ombro deitada para as costas. Já prendi a minha costura do ombro deitada para as costas. Agora eu trago a manga, direito da manga com o direito da peça. Pego um cantinho da manga, coloco aqui, no cantinho da cava. Antes de eu começar a costurar, eu vou dar uma conferida para ver se essa manga vai se encaixar aqui. Ela não precisa ficar exatamente do mesmo tamanho. A manga é bom sempre ficar um pouco maior. Olha aqui, essa daqui ficou ó, um pouquinho maior. Dobro ela aqui no meio. Aqui está o centro da minha manga. Eu vou fazer um auxílio aqui. Vou colocar um alfinete no meio da manga. E vou medir também a minha cava. O meio da minha cava, olha ali, o meio da minha cava. Então, eu venho aqui, coloco o meio da manga no meio da cava. Agora, vou começar a costurar. Canto da manga com o canto da cava. Retrocesso no começo da costura. 1,5 centímetros de margem de costura. Tiro meu alfinete. Esse é o alfinete que eu coloquei no ombro.
Posso tirar ele já também. Olha, aqui é a frente, cantinho da cava com o cantinho da manga. Vou fazer uma pinça. Essa pinça tem que ser firme. Segure firme aqui. Não puxe, mas segure. Com a outra mão, eu vou auxiliar o andamento aqui, a união dos dois tecidos. Antes de chegar na agulha, eu vou ajeitar com a mão direita. Nesse caso, eu seguro com a mão esquerda, faço a pinça, com a mão direita, eu vou ajeitando o tecido, se for necessário. Aqui no finalzinho não tem como, a gente já tem que soltar e deixar aí. Retrocesso no final. Do outro lado, vou conferir o pique da manga frente com a parte frente da blusa. Direito, direito. Olha o que eu vou fazer. Eu vou virar essa manga para lá. Canto da manga com o canto da cava. Vou começar a costurar. Márcia, eu não posso começar do outro lado? Sim e não. Observe. Vou pegar o canto da manga com o canto da cava. Vou começar a costurar aqui. Não tem como, porque aqui já terminou a minha cava. Aqui é onde tem que estar terminando a minha costura e não começando. Para dar certo eu começar desse lado, só se eu virar a peça e dessa vez eu fazer com a manga para baixo, que eu não quero. Eu sempre costuro com a manga para cima, aqui na máquina. Vamos repetir? Minha manga está aqui, eu viro ela para lá, sabendo que eu tenho que costurar com a manga para cima. Só vai ter um jeito de fazer isso, que é começando desse lado. Você sabendo disso, que você vai costurar sempre a manga para cima, você não vai se confundir na hora de escolher o lado para começar. E vai evitar aquele negócio de ficar vira a peça para cá, vira a peça para lá, se perder no meio da costura, porque não sabe mais aonde começa e aonde que termina a costura. Quanto menos você mexer na sua peça, melhor. Você viu que eu separei tudo e antes de costurar, eu já quero ter a certeza, já quero visualizar bem quais são as partes que se costura junto. Já antes de costurar, eu já quero ter essa certeza, para evitar costurar coisa de ponta cabeça, coisa errada do lado avesso, do lado direito. Cantinho da manga com o cantinho da cava. Cantinho da cava. Aqui não, aqui é a cintura. Faço a minha pinça firme, com a mão direita eu vou ajeitar aqui no meio. Lembrando que eu coloquei um alfinete, olha, tá vendo que eu tô conversando, tô tirando o alfinete, mas a minha pinça está aqui, ó, não solto. Se eu soltar aqui, pode ser que depois eu me confunda na hora de pegar de novo. E quanto mais soltar e pegar a peça, mais tempo a gente gasta
mas a gente se confunde e a gente não quer se confundir, a gente quer ir na certeza. Retrocesso no final. Acabei de costurar as minhas 2 mangas. O avesso das mangas. Não vou fazer o chuleado, mas você faça aí o overlock ou a costura de zigue-zague. Agora é o fechamento da lateral do corpo. Agora pegue a sua peça, estenda assim, com o direito para cima. Que nós vamos fazer agora o fechamento da lateral do corpo. Onde é a minha lateral? Olha aqui, trouxe a frente para cá. Você já consegue enxergar uma blusinha aqui? Nossa lateral é aqui, ó, do corpinho e da manga. Primeiro, eu vou fazer uma costura embaixo dos 2 braços para firmar. Na hora de fazer essa costura, eu vou puxar essa margem aqui de tecido para o corpo da peça, tanto desse lado como do lado da costa. Vou fazer o possível para ficar bem encontrada essas costuras. Não preciso fazer retrocesso aqui. Esta é apenas uma costura para firmar. Olha pelo direito e veja que as costuras estão se encontrando. Aqui é a minha manga, ó. Minha cava, ó. Aqui é embaixo do braço. Se acaso essas costuras aqui tivesse uma pra cá e uma mais pra cá, eu iria desmanchar essa costura que eu acabei de fazer e ia caprichar mais aqui, para deixar bem encontrada aqui. Vou fazer o mesmo desse lado. Colocar as margens da costura pro lado do corpinho da peça. Nesse momento, olha, eu pego com firmeza. Se não tiver firmeza, até a agulha chegar ali aonde eu preciso, o tecido já saiu do lugar. Eu sempre gosto de frisar que quando eu pego com firmeza no tecido, porque vocês só olhando no vídeo, às vezes não conseguem observar. E durante a costura de vocês vão ter esse medo de dominar o tecido de vocês. Olha aqui. Aqui não ficou muito encontrada. Mas nesse caso eu vou deixar assim mesmo. É minha cava. Aqui embaixo do braço. Agora vamos de fato fechar a lateral. A minha lateral inclui aqui a costura da manga e da lateral. Vou colocar assim que fica melhor para vocês verem. Um lado eu começo da manga, vou até a cintura, e do outro lado eu vou começar da cintura e vou até a manga. Por que que eu faço isso? Porque eu gosto sempre de trabalhar os 2 lados no mesmo sentido. Se eu quiser começar esse começo da manga para a cintura, eu preciso virar a minha peça. Ela vai ficar com a costa para cima.
Eu não gosto de fazer assim. Eu me confundo às vezes. Então, para não me confundir, eu trabalho sempre assim, com esse princípio. Frente para cima ou frente para baixo na hora de costurar. Retrocesso no começo da costura. Seguro aqui onde eu fiz aquela costura embaixo do braço. Por capricho, eu vou passar em cima da minha costura de firmado e ainda vou dar um retrocesso. Esse vestido nunca vai rasgar embaixo do braço, por falta de costura. Final da costura com retrocesso. Agora eu começo daqui, ó, do corpinho. Retrocesso no começo, passo em cima da costura de firmado, no mais um retrocesso ali, que é embaixo do braço. Agora é a hora de fazer o chuleado ou overlock, se necessário. Vou reservar essa parte e agora eu vou preparar os punhos. Aqui dentro é o direito, coloco o direito para cima. Vou dobrar os punhos. Direito com direito. Vou costurar as laterais, com retrocesso no começo e no final das costuras. Vou desvirar esse punho. Com a ponta da tesoura, eu vou ajeitar os cantos, cuidando para não furar. Vou passar uma costura fechando essa parte que está aberta. Vou passar uma costura estreita. Uma costura estreita, porque depois a próxima costura precisa cobrir essa costura. Então, por isso que essa costura tem que ser estreita, sem retrocesso. É só uma costura para firmar essa parte aberta. Já passei as costuras para fechar a abertura do punho. Agora eu vou
fechar esse punho, assim, transpassando 3 centímetros. Aqui. A outra parte precisa sobrepor 3 centímetros. Eu vou passar uma costura de firmado aqui para prender essas 2 pontas do punho. Faço a mesma coisa do outro lado. Só que não. Dessa vez, essa parte vai por baixo. Para quê? Para quando eu for usar essa peça, os meus punhos estejam fazendo par. Não estejam assim, ó, pro mesmo lado. Um é o lado direito e o outro é o lado esquerdo. Eu quero que vocês comecem a analisar as coisas desse jeito. O lado dos detalhes, o jeito que são os punhos. Se uma roupa ela é diferente de um lado e de outro, como que ela foi montada, que vocês comecem a pegar a peça, qualquer peça, e olhar, e estudar, a pensar como que foi costurado aquilo. E assim vocês vão começar a entender a montagem da peça. Isso é um processo demorado. Eu já fazia muito tempo que eu sabia costurar e as peças mais difíceis eu não entendia como que começava, qual que era o passo a passo ali para fazer aquela peça. Mas nada melhor do que você ver uma pessoa ali fazendo e te explicando. Eu tive boas professoras. Com elas eu aprendi a montar. E agora eu ensino vocês a montarem. Mas eu quero que vocês descubram e consigam dominar esse processo. Para que tudo fique muito mais fácil para vocês. Punho pronto, feito par. Agora eu vou conferir se estão do tamanho da manga. Aqui está a minha manga. Aqui está o meu punho. Parece que ele está um pouquinho maior que a manga, mas vai dar para colocar sim. Vou conferir se está um do lado do tamanho do outro também. Ah, esse aqui ficou um pouco maior. Eu vou desmanchar. Não faça assim, que rasga. Ficou bom. Agora vamos costurar o punho na manga. Aqui estão minhas mangas e aqui estão nossos punhos. Preciso encontrar o meio aqui do meu punho. Aqui está, ó, meu transpasse.
aqui, que está o meu transpasse. Esse é o meio do transpasse. Dobro. E ali está o outro meio. Esse meio do transpasse, ele vai ficar nessa parte de cima da manga, porque eu quero meu transpasse aqui, ó, sobre o braço. Meio da manga, ó, minha pinça. Estou aqui segurando o meu meio do transpasse. A outra mão vai fazer outra pinça e vai segurar o meio da manga. A pinça não solta, a pinça fica ali. Meio com meio, seguro, firme. Vou desvirar. Olha que eu não solto, tá? A minha pinça. Desvirei o meu punho para ele entrar dentro da manga. Pronto. Vou começar a costurar daqui de onde eu estou segurando já. Quando eu chegar nessa costura da lateral aqui, eu vou tombar essa costura pro lado das costas da blusa. Isso é uma questão de capricho. Não vou prender alfinete nada, só vou fazer essa observação aqui. Já coloco minha agulha lá dentro do tecido, para que fique tudo firme para eu poder trabalhar aqui. Pronto, o punho está dentro da manga. Essa costura da lateral, eu tombo ela pro lado das costas da blusa. Não dei retrocesso no começo da costura, porque aqui no final ela se sobrepõe. Eu dou retrocesso no final. Veja que o detalhe ficou na parte de cima da manga, como eu queria. Agora eu vou costurar o outro punho, a outra manga. Nessa situação, o punho vai ficar dentro da manga. A minha peça está do avesso. Vou começar minha costura já aqui, do meio dos transpasses do punho. Não vou fazer retrocesso. Tô segurando firme ali para não sair do lugar. Logo coloco a agulha dentro do tecido para prender tudo. Agora eu ajeito antes de começar a costurar. Essa costura lateral, ela vai ficar virada para as costas. Essa vai ficar virada assim. Vamos costurar. 1,5 centímetros de margem aqui também. Opa, esqueci de abaixar o calcador. Sempre observando se não tá escorregando a manga debaixo do punho. Vamos costurando assim, de pouco em pouco. A prática, com o tempo, vem
rapidez também. Não precisamos ter pressa. Agora. Fazer devagar para não correr o risco de ter que desmanchar. Porque daí perdemos mais tempo para desmanchar do que a gente gasta fazendo devagar nossas primeiras costuras, nossos primeiros projetos de costura. Pronto. Terminei a minha costura em cima da onde eu comecei. Deveria ter dado um retrocesso para fixar bem aqui. Agora é a hora de fazer o overlock ou chuleado, zigue-zague. Você pode fazer assim como eu passei aqui a costura reta, eu passaria o zigue-zague. Não vou passar porque o soft não desfia. E essa peça também é para uso próprio. Minha filhinha não vai se importar com isso. Então, está pronta a minha parte da frente. Vamos virar do direito para ver como ficou? Parte de cima da frente, a parte do corpinho da frente já está costurada. Agora, a gente vai começar a preparação das saias. Vou reservar o corpinho e vou pegar a parte da frente das saias. E vou fazer a preparação das pregas da frente. No molde, tem 4 marcações, que são as marcações das pregas. Lá no nosso corte, eu pedi para fazer pequenos piques, aonde está as marcações aqui. Como que acontecem as pregas? Elas vão acontecer assim, ó. Um pique sobre outro pique. Um pique sobre outro pique. Vão ser 2 pregas. Como eu sempre faço, a parte de dentro é o direito, vou colocar o direito para cima. Aqui é a lateral da saia, tá? E aqui é a frente, aqui é a frente. Vou colocar assim para ficar melhor para ver. A lateral, eu vou trocar de lugar, porque eu quero que fica o meio do meu vestido aqui. Pronto. A frente, o meio. E aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo os piques? Pique com pique. E pique com pique. Vou pedir para um alfinete me ajudar. Pique com pique de novo. Pedir uma ajuda para o alfinete. O outro lado, mesma coisa. Observe que esse lado, as dobras são feitas para cá. O outro lado é o oposto, as dobras são feitas para lá. Vamos conferir antes de firmar com uma costura essas nossas pregas?
As dobras viradas para cá e as dobras viradas para lá. Muito bem. Agora eu vou passar uma costura aqui em cima, tá bom? Não precisa de retrocesso. Cuidado para não desdobrar na hora da costura chegar aqui na dobra. Coloco minha agulha dentro do tecido, levanto meu calcador, sempre com a agulha dentro do tecido, quando eu precisar ajeitar alguma coisa aqui antes da costura. Pronto. Já ajeitei a minha dobra embaixo do calcador, continuo minha costura. Não faço uma costura muito larga, porque a próxima costura vai precisar cobrir essa daqui. Vamos costurar o outro lado agora. Começo sempre com a agulha dentro do tecido. Para isso eu giro a roda da máquina com a mão. Pregas da frente feitas. Agora eu posso colocar, ó, direito com direito, né? Aqui dentro está o direito. Vamos voltar como era antes. Reservo essa parte e agora eu vou para a prega da costa. Eu vou tirando os moldes para não confundir. Costa. Observe que a costa, no molde da costa, aqui, ó, tem um pique, ó, que eu pedi durante o corte para fazer aqui na saia da costa, ali, ó, nosso pique. Nesse pique, eu vou costurar por 5 centímetros. Olha aqui, 5 centímetros vai ser 3 dedos. Vou costurar aqui, até aqui. Nessa costura eu vou fazer retrocesso no começo e no final, para não ter perigo de abrir depois essa minha prega. Lembrando que foram 3 dedos, então ela vai vir até aqui, né? Retrocesso, retrocesso. Tiro com cuidado. Pronto. Agora, esse é o meu direito. E aonde ficou essa dobra aqui grande é o avesso. Abro essa dobra. Marco o meio, porque esse meio da dobra vai ter que encontrar ali com a costura que eu fiz. Olha aqui, aqui a costura e aqui o meio da dobra. Vou passar uma costura estreita para segurar essa minha dobra. Lembrando que não precisa fazer retrocesso, só uma costura de firmado. Uma costura de firmado é uma costura para firmar, para segurar alguma coisa, provisoriamente, porque depois vai vir uma próxima costura definitiva. Então, por isso que eu faço a costura de firmado bem na beirinha, porque a definitiva depois precisa passar sobre ela. Se a costura de firmado estiver muito
larga, acontece que depois, no passar a outra costura, essa costura de firmado vai ficar aparecendo, vai ficar feia. Aí precisa tirar ela para não ficar aparecendo. Mas assim, estreitinha, ela não tem problema, ela não vai aparecer. Pronto, a nossa saia da costa está feita. Vou reservar ela, vou colocar ela aqui junto com a parte da frente. Agora, eu vou fazer os bolsos. Vou preparar os bolsos. Vou pegar as frentes com o direito para cima. Cuidando para não confundir. Eu abri tão rápido que agora eu não lembro qual que era o direito e qual que era o avesso. Eu sei que o direito estava para dentro. Já me achei aqui. Aqui é lateral. Lateral. Vou colocar assim que fica melhor para ver. Não poupem em fazer marcações nas peças de vocês, para vocês não se perderem, igual eu me perdi aqui agora. Qual que é a lateral, qual que é o centro, qual que é o avesso e qual que é o direito. Não, as minhas pregas não estavam assim. Estavam para cá. Então, essa daqui está errada, vamos virar, pronto. Às vezes vira um quebra-cabeça e a gente precisa esquentar um pouco a cabeça para fazer o negócio chegar do jeito certo. Agora sim, que eu me lembro que essas dobras estavam viradas para cá e aquelas para lá, o centro do vestido aqui e as laterais aqui. Então, eu tenho certeza que esse lado aqui agora é o direito. E eu vou colocar as partes dos bolsos, aqui as partes desenhadas, nas laterais. Bom, deixa eu entender como que é aqui. Essa parte menor, essa parte maior, aqui vai a mão, essa parte menor é em cima. Lembrando que aqui dentro é o direito, eu vou colocar direito com direito. Sim, não. Essa pra lá e essa pra cá. Mas cadê o meu desenho? Colocar o desenho, eu tenho que colocar o desenho aparecendo. Do pique para baixo. Aqui na lateral, olha, tem um pique. Deixei uma sobrinha ali. Aqui tem um pique. Vou colocar nosso bolso lá. A costura da boca do bolso vai passar em cima do desenho de caneta. Retrocesso no começo e no final da costura. Agora eu vou costurar o outro. Pronto. Agora, nos cantinhos dos desenhos, é preciso fazer piques. Os piques são feitos um em cada canto,
feito assim, ó, de lado, em direção ao cantinho aqui da costura. Tá vendo aqui, o cantinho da costura? Faço um pique de lado, em direção ao cantinho da costura. Viu? Não é assim, é com a tesoura assim, de lado. Cuida para não cortar a costura, tá? Esse pique vai fazer o quê? Ele vai ajudar a acontecer isso, ó. Vai ajudar o bolso virar e ficar bem certinho, ó. Viu que bonitinho? Já dá para entender que é uma boca de um bolso, né? Aquele lá, eu não cortei. Não fiz os piques. Vamos tentar virar sem o pique? Gente, o pique faz mágica. Ó, não vira, gente. Não assenta. Vamos fazer o pique. O pique, ele é essencial. Tem muitas coisas que a gente costura que, se não fizer o pique, não dá certo. Gola polo, gola de casaco, gola de roupão, bolso embutido, esse bolso aqui, acabamento revel de decote, acabamento de cava. Se não tiver pique, não assenta. Pronto, olha aí. Laterais das saias com os bolsos. Agora, precisamos fazer uma costura larga aqui, em volta da boca do bolso. Essa costura é uma costura de acabamento que você pode escolher também não fazer. Eu vou fazer porque eu gosto de costura aparecendo em todo lugar que passa. Eu gosto muito de fazer roupa assim, com pesponto. Pesponto é a costura rebatida. Retrocesso no começo e no final da costura. Pronto. Agora eu preciso virar meus bolsos para cima. Gente, eu gosto de ir colocando assim, ó, arrumadinho, e eu gosto de ter visão. Façam assim também, tenham visão do que vocês estão fazendo. Nem que seja para estender no chão a peça, mas você precisa ter visão. Agora eu vou cobrir esses bolsos aqui que eu costurei com esses aqui. Lembrando que essa parte de dentro é o direito, que o meu direito está aqui, e que esse bolso vai ficar aparecendo aqui, e a parte que precisa aparecer do bolso é o direito da saia, e aqui um direito desse bolso que eu vou colocar agora. Vou abrir, essa parte de dentro é o direito. Agora eu preciso fazer esse direito aparecer ali. Olha lá, direito, direito. A parte direita para cima, virei ela para baixo, porque eu quero ela aparecendo aqui, ó, direito da peça, direito da saia, direito do bolso.
E vou costurar aqui em volta, ó. Costuro bolso com bolso, tá? Vou dar o retrocesso no começo e no final. Retrocesso no final. Vamos para o outro. Começo minha costura com retrocesso, paro. Junto os dois aqui no final, só para eu encaixar bem eles aqui. Eu nunca começo a costurar uma parte na outra sem fazer isso, ó. Sem juntar as outras partes que vai ser costurada. Porque conforme a máquina, conforme o tecido, sempre a parte de cima, a parte de baixo, vai sendo levada primeiro e depois desencontra aqui no final. A gente acaba cometendo o erro de querer depois acertar com a tesoura e aonde não dá mais certo, depois fica peça torta. A gente tem que ensinar o tecido a respeitar a gente. Ele tem o limite até onde ele pode ir. A gente precisa dominar ele, segurando sempre com firmeza. Pronto, nosso bolso está pronto. Agora, vamos para o fechamento da lateral da saia. Essa é a minha frente, então eu preciso colocar ela com o direito para cima, para eu começar a montar o fechamento da lateral aqui da minha saia. Eu viro ela com o direito para cima. Ah, lembrando que aqui é a hora de fazer o overlock ou chuleado no bolso, tá? Aqui a lateral. Então, a lateral precisa ficar aonde? Precisa ficar na lateral. Faça de conta que você já tá vendo a roupa pronta aqui, tá? Aqui é o meio do meu vestido. E os bolsos ficam do lado. Vamos fechar essa lateral, cobrindo ela com a parte das costas da saia, ó. Lembrando que aqui é o nosso direito, né, ó. Direito da costa com o direito da frente. Direito sobre direito. Lateral aqui. Vamos fechar, vamos costurar. Cuidando para prender o nosso bolsinho ali. Não deixar nosso bolso escapar aqui para baixo, tá? Se quiser até fazer uma costura antes, uma costura de firmado para prender o bolso. Prender, na verdade, a boca do bolso, né? No outro lado que o bolso é. Pronto, só aqui, só até aqui já deu. A minha boca aqui já está pegada, a boca do bolso. Lateral da costa, sobre a lateral da frente. Margem de centímetro, margem de costura de 1,5, retrocesso no começo da costura,
cuidando para não embolar o bolso. Veja que aqui a minha costura não vai fechar a boca do bolso, tá? Por algum erro aí, você pode às vezes deixar essa boca muito aqui próximo e acabar fechando ela durante a costura da lateral. Isso não é para acontecer, por isso que já tem esse espaço aqui, ó, da boca do bolso, para a costura da lateral não pegar na boca do bolso. Vou juntar, finalzinho da saia. Já fechei uma lateral, vou fechar a outra lateral. Volto lá, para eu entender aqui. Lateral da costa com lateral da frente. Nesse caso, essa parte já vai ficar com o bolso para cima, vai ficar mais fácil eu costurar. Eu não preciso me preocupar com o bolso, porque eu tô vendo ele aqui. Junto os cantinhos, assento o bolso. Às vezes essa parte aqui é difícil de costurar. Por isso que quanto maior essa abertura você deixar, mais fácil é para costurar. Porque não fica essa dobra grossa embaixo, pegando no calcador da máquina, empurrando, não deixa costurar direito. Mas aqui tá tranquilo. Retrocesso no final. Pronto. Está fechada a lateral da saia. Vamos ver? A costa e a frente da sainha do nosso vestido casaco. Próximo passo, a faixa da cintura. Olha aqui a nossa faixa. No vídeo do corte eu já ensinei como fazer o risco e para que fazer o risco aqui, pra gente seguir com a nossa costura em cima do risco. Vamos começar a costurar então. Vamos encontrar o meio da nossa faixa. Nesse meio, eu vou fazer um pequeno pique. Vou começar a costurar firmando essa faixa. Esse risco de caneta está do avesso. O direito da faixa, o meio do direito da faixa, eu vou firmar em cima da prega das costas da saia, ó. Lembra que a gente fez essa prega nas costas? Lembra, né? Faz pouco tempo. Meio da faixa com o meio da prega. Vou passar uma costura de firmado. Então, vai ser uma costura na beira. Vai ser uma costura estreita. Que é só para
prender a minha faixa ali. Olha aí. Agora eu vou começar a costurar a faixa do começo, aqui ó, começo do meu vestido, até o final. Mas antes eu vou dar uma conferida, se vai dar, ó. Pronto. Vamos nos entender aqui. A saia, a costa, a frente. Minha faixa. Meu risco. Agora eu vou costurar. Vou começar daqui, tá? Começo a costurar no risco de caneta. Retrocesso no começo e depois lá no final. Começo a costurar, paro com a agulha dentro do tecido e ajeito as dobras. Ajeito as dobras antes de costurar. Aqui, ó, tem o bolso, coloco ele pra lá pra ficar mais fácil. Essa margem lateral aqui, jogo ela pro lado das costas, né? A boca do bolso aqui. Então, essa margem fica pra cá. Costuro de pouco em pouco. Finalzinho da faixa. Ó a minha pinça aqui, ó. Sempre segurando aqui. Costura da outra lateral jogada lá pra costa, né? Que é aqui, ó. Ó. Pinça prendendo, eu já vou ajeitando minhas dobras. Quando o tecido chega próximo ali ao calcador, ele já tem que estar do jeito que é para ficar, porque depois ele não tem como você ajeitar muito próximo. Aqui eu solto com a mão direita. Seguro a ponta. Aqui eu tô fazendo pressão, ó. Tô fazendo uma leve pressão, sem segurar, sem impedir o tecido de caminhar. A minha pressão vai junto com ele, ó. Só para as duas partes irem juntas. Já costurei a faixa na saia. Agora eu vou costurar faixa no corpinho. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz na saia. Vou medir o meio do corpinho. Vou fazer um pique. Lembrem que eu já fiz um pique na faixa, no meio da faixa. O pique do corpinho com o pique da faixa. Uma costura para firmar.
vou virar, porque eu quero a minha faixa, aqui ó, a faixa em cima, porque eu preciso ver o meu risco de caneta. É importante, olha, ter riscado, ter marcado onde eu vou começar e onde eu vou terminar a minha faixa. Por quê? Porque depois da peça pronta, esses dois lados vão se encontrar. E você já viu uma roupa que quando se encontra o cós ou a faixa da cintura, às vezes um lado não encontra direito com o outro? Porque tem erro de costura nessa hora. Um lado começa com a faixa com 4 centímetros, do outro lado termina com 3, com 4,5, parece que é pouca diferença. Mas a hora que fecha ali com o botão ou com o zíper, aparece essa diferença. Aqui é a lateral do meu corpinho. Eu sei que aqui é a costa, então eu jogo essa margem de tecido para a costa. Cheguei no meio, vou unir o final aqui da minha costura, faço a pinça. E vou ajeitando. Costura da lateral do corpinho, eu jogo em direção ao meio da peça. Final, com cuidado, para terminar em cima do risco da caneta. Pronto. Olha aí. Depois da roupa pronta, esse lado da faixa vai se unir com esse lado da faixa, né? Com o botão ou com o zíper. Vamos conferir aqui a simetria. A simetria é os dois lados serem iguais. Olha aí, ficou igual. É uma palavra estranha, simetria, mas a gente sempre vai ouvir falar durante a costura. Vamos ouvir falar essa palavra. A simetria ela deve ser conferida em vários momentos durante a costura da peça. Isso, conforme a gente vai fazendo, a gente vai conversando. Agora vamos fazer o acabamento da nossa faixa. É hora de fazer o overlock ou o chuleado. Eu não vou fazer porque eu escolhi não fazer. Uma que o soft não desfia. E essa roupa é para uso próprio. Mas vocês façam aí o acabamento que vocês escolherem e julgar necessário. Principalmente se vocês forem fazer peças para vender. Aí não tem como. Preciso fazer um excelente acabamento, tanto fora como dentro da peça. Não vou fazer o chuleado, então eu vou passar para o próximo passo. Eu vou fazer um pesponto, vou fazer uma costura rebatida nessa faixa. E essas margens aqui da faixa, elas vão ficar presas na faixa.
Então, por toda a faixa, elas vão ficar aqui dentro, ó, tá? E eu vou passar a costura, o rebatido, dentro da faixa. Por isso que eu deixo uma margem larga também para isso, para conseguir fazer um pesponto bonito, um pesponto largo. E durante a costura, vamos cuidar para que essa margem aqui permaneça aonde eu quero que ela fique, que é aqui, ó, na faixa. Sempre cuidando para elas ficarem assim. Vamos lá, vamos começar com essa aqui da saia. Fazendo retrocesso no começo e no final da costura. Essas costuras aqui de rebatido também é importante começar e terminar dos dois lados da faixa igual. Já que essa faixa vai se encontrar depois, se as costuras estiverem idênticas, vai ficar mais bonito. Porque se tiver um lado um pesponto numa largura e o outro lado pesponto de outra largura. Vou terminar esse ponto desse lado, precisa estar da mesma largura desse lado aqui que eu comecei, ó. Eu posso fazer isso. Vamos colocar aqui perto para ter uma com o que comparar, né? Pronto. Um jeito prático de fazer as costuras começar e terminar na mesma largura. Veja que ficou toda essa parte deitada pro meio da faixa. Agora vamos para o outro lado. Eu pretendia fazer um rebatido mais largo. Não era para ficar assim, tão estreito. Eu acho que eu deveria ter usado o deslocamento de agulha que essa máquina tem. Eu acho que eu vou colocar a agulha na esquerda. E aí vai ficar mais largo o pesponto. Nossa, ficou. Ficou do jeito que eu queria que tivesse ficado o outro. Agora vai ficar um lado mais largo o pesponto e o outro lado mais estreito. Desse jeito aqui é mais ruim de costurar, ela não tá firmando igual firma o outro lado. Não tá firmando como firma quando a agulha tá no meio. Só que tudo é teste, gente. Isso aqui tá acontecendo com esse tecido, nessa peça. Pode ser que em outra peça, em outro tecido, não aconteça. E tudo vai também do costume e da prática. Às vezes o que eu acho que hoje não está dando muito certo, a próxima vez que eu fizer, eu já vou pensar diferente. Eu já vou pensar, nossa, parece que não era tão difícil assim. Aqui faltou um retrocesso. Um retrocesso no final, no começo. Olha aí, aonde passou o pesponto mais largo, ficou até mais assentado. E aqui desbeiçou. Se for fazer peça para vender, gente, vocês podem fazer aqui uma faixa dupla. Ó. Fazer de um jeito que fica coberto toda essa costura aqui. Eu vou fazer uma aí nos próximos vídeos com acabamento dentro, com acabamento top. Roupa de loja, tipo roupa de loja. Roupa de loja caprichada, tá? Aí,
Prontinho. Nossa pecinha está com a nossa faixa terminada. Conforme o tecido que você estiver usando, você pode passar antes de fazer esse pesponto. A flanela, esses tecidos mais firminhos, passa e fica bem assentado, fica fácil para fazer esse pesponto, fica muito mais bonito. Tá na hora da gente fazer o quê? Aqui no meio desse vestido vai um detalhe. Que é aqui, ó, detalhe das costas. Depois eu vou colocar 2 botões aqui de decoração. Os botões são só decorativos. Vamos preparar esse detalhe? Vamos reservar aqui a nossa peça. Agora, vamos preparar o detalhe costa. Aqui é o avesso. Eu vou desenhar com o gabarito aonde eu vou costurar. A minha costura vai passar no risco de caneta. É importante fazer esse desenho com o gabarito para o nosso detalhe ficar igual dos dois lados. Afinal, é um detalhe e a gente não quer um detalhe todo. Agora eu vou costurar em cima da minha linha de caneta. Aqui no meio, eu vou deixar uma abertura para eu poder desvirar esse meu detalhe depois de costurado. Vamos costurar. Então, essa parte eu não costuro, tá? Retrocesso no começo. Vamos devagar para não passar do risco. Ah, Márcia, mas toda hora tem que estar erguendo o pezinho da máquina? Sim, toda hora temos que estar erguendo o pezinho da máquina. A não ser que a nossa máquina seja automática, aí ela já sobe o pezinho sozinha. Automática industrial. Eu não sei se essas máquinas de costura doméstica novas têm essa função. De levantar o calcador sozinho. Pronto. Agora aqui, vamos fazer um pique também. Nesse caso, o pique não é na diagonal, com a tesoura deitada assim, é reto. Vamos desvirar. Agora com a... Ai, gente, eu esqueci de mais um detalhe. Voltando. Mais pique. Vou fazer um pique aqui, tá? Nessa pontinha, nessa pontinha. Você vai fazer aqui também, ó, os cantinhos, cuidando para não cortar o canto. Esse pique vai ajudar no acabamento final aqui do nosso detalhe. Esse pique ajuda os cantinhos ficarem bem ajeitados, bem arrumadinhos. Ajeita com a tesoura, cuidando para não furar. Se a sua tesoura tiver uma ponta muito fina, cuidado. Essa tesoura aqui é ótima, só que ela não tem ponta fina, ela não é para desmanche de costura não, ela é para corte mesmo. Já deixei também
aonde vocês podem comprar uma tesoura dessa. Excelente para corte. Eu tenho essa há muito tempo. Agora, vamos fazer uma costura larga em toda a volta. Igual eu fiz na faixa, eu vou fazer aqui. Você pode passar a ferro não muito quente para assentar antes de você costurar. Como tem um detalhe de coração, eu vou escolher o lado mais bonito para ficar aparecendo na nossa peça. E o lado que vai ficar aparecendo, eu sempre coloco ele aqui para cima, para aparecer a costura do direito aqui. Porque no avesso a costura sempre fica diferente, né? Então, vamos lá? Vou fazer uma costura de pesponto. Não vou dar retrocesso. Posso terminar aqui com a mão para não sair não passar do ponto que eu quero que passe. Eu vou até o meio, levando aqui a agulha com a mão. Faça o pesponto do jeito que você achar melhor para você. Tem tecidos que é melhor fazer o pesponto bem estreitinho, fica mais bonito. Um tecido mais delicado. Tem tecido que nem precisa fazer o pesponto. O pesponto é mais uma questão de decoração. É nesse modelo e nesse caso que a faixa já é pespontada, eu achei necessário fazer o pesponto aqui também. A minha costura agora vai sobrepor essa, dá um pequeno retrocesso. Detalhe da costa feito. Eu não vou pregar ele na costa com costura de máquina. Eu vou pregar já direto com 2 botões, tá? No final a gente vai ver como que vai ficar, como eu vou fazer. Agora chegou a hora da gente preparar a gola. Vamos juntar a gola, então, direito com direito. O nosso direito é a parte que está aqui dentro. Direito com direito. Eu vou costurar aqui aonde eu já desenhei com o gabarito de gola, lá no outro vídeo onde eu ensinei cortar. Eu tô costurando, gente, aqui em cima, ó, tá vendo essa voltinha? Não aqui. Aqui tem que ficar aberto, por enquanto, tá? Pra eu poder desvirar a gola. Aqui é o pescoço. E aqui é o nosso pezinho de gola. É a nossa gola com a voltinha aqui do colarinho. Já encontro aqui, faço a pinça. Cuidado aqui nessa voltinha, que ela precisa ficar bem bonita. E vai ficar bem na frente do casaco. Pronto. Agora vamos fazer uns piques nessas voltas para elas assentarem bem.
Desviramos. Esse tecido não convém passar ferro, mas você pode passar aí o seu tecido, que você esteja usando uma flanela ou um outro tecido que tenha mais algodão, né? Aqui, gente, ó, onde ficou aberto, agora eu posso fechar. Só que eu fecho aqui, respeitando que aqui precisa estar bem assentadinho, tá? Aqui desse lado, ó. Eu não posso fechar aqui de qualquer jeito, que depois aqui pode ser que fique assim, ó. Torta a costura, puxando mais para um lado do que para o outro. Então, quem vai ser o meu guia aqui vai ser essa dobra. Eu não me importo muito se aqui vai estar sobrando um lado ou não, porque esse é o pescoço, depois ele vai ficar dentro do acabamento. E essa parte sim que vai ficar aparecendo na roupa. Ajeito, seguro firme aqui, mas não um firme prendendo a peça de correr para a agulha. Um firme acompanhando acompanhando o ritmo da máquina. A máquina vai, eu também vou. Mas aqui, ó, tô fazendo força, eu não tô só deixando ela ir por conta, porque senão isso aqui vai ficar tudo torto. A máquina vai puxar mais um lado do que o outro, essas partes aqui vão se desencontrar demais. Falando em se desencontrar, agora, olha aí, vamos medir a simetria da nossa gola. Ficou igualzinha. Os dois lados. Aqui tá um pouco maior. Então, já vamos medir o nosso meio. Marcar com pique, que a gente vai precisar. Vamos pespontar. Costura larga. Só que como eu não quero agora deixar um retrocesso aqui na pontinha da gola, porque vai ficar aparecendo, eu vou começar a minha costura em cima dessa, ó. Eu nem preciso pôr retrocesso. Para um pouco antes de terminar, porque eu quero fazer um pesponto largo, né? Ó, viu? Ali, ó, não vai ficar retrocesso no cantinho do pescoço. Cantinho não, no meio, né? Se a linha é da mesma cor também já fica melhor, né? As entortadinhas não vão ficar aparecendo tanto. Sempre que eu erguer o calcador, a minha agulha precisa eu ter colocado ela dentro do tecido, hein? Senão, ela sai de um jeito, depois entra de outro jeito, aí fica aquele ponto desencontrado ali. Aqui eu não termino minha costura com retrocesso, eu volto aqui pra costura do pescoço, aí, termino na costura do pescoço. E assim ficará a minha gola. Vamos costurar essa gola no decote? Primeiro eu vou encontrar o meio aqui do meu decote. O decote é o pescoço da roupa.
com pique. Coloque a sua peça assim, ó, o direito da peça pra cima, tá bom? E a gola também, ela tem um lado que é mais bonito, né? Ó, esse lado aqui tá mais feio do que esse lado aqui. Esse lado vai ficar aparecendo, eu quero que fique o lado mais bonito aparecendo. Então, o que que eu tenho que fazer? Pro lado bonito aparecer, na hora de firmar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o lado mais feio. Aqui, o lado mais feio tá esse. O lado mais feio vai ficar aqui, ó, pra cima, olhando pra mim, tá? Agora eu vou firmar. Meio da gola com o meio da blusa. Olha aí. Como eu deixei a parte feia do decote olhando aqui pra mim, depois da blusa pronta, olha lá o que vai acontecer. Ela vai ficar por dentro. Aqui vai ser o pescoço e a gola, a parte bonita vai ficar aqui, ó, aparecendo. Vamos começar a costurar a gola, começando pelo pique do transpasse. Aqui tem que ter um pique de transpasse em algum lugar. Esse pique tem que ser feito lá no corte. Aqui é o pique. Se você se perder aí no pique, pode pegar o molde, ó. Ele tem onde é o pique. Pronto. Eu peguei o molde do revel, o molde da frente também tem. Vou fazer o pique do outro lado aqui também. Tem que ser igual, tá? Dos dois lados. Esse é o nosso pescoço. Vai ficar super aparecendo. Coloco o meu decote aqui no pique. Vamos dar uma conferida para ver se vai caber. Vai caber. Aqui é a costura do ombro. A costura do ombro eu sempre jogo pro meio das costas. Então, essa costura do ombro vai ser jogada pro meio, vai ser jogada pra cá. E depois a outra costura do ombro é o contrário. Ela é jogada também pro meio, só que daí ela vem daqui pra lá. Então, não pense que, porque essa você vai deitar nesse sentido, que essa outra você também vai deitar ela nesse mesmo sentido. Que daí vai ficar um ombro com a costura pra cá e o outro ombro com a costura ao contrário. E observe também que quando pregamos a manga, a gente já definiu que essa costura ia ficar nesse sentido. Então, não podemos fazer o contrário, que vai ficar, esse acabamento de ombro vai ficar torcido. Observe aqui minha costurinha, para que lado que tá, minha margem de costura, aliás. Eu não preciso fazer retrocesso aqui, porque depois vai outra costura em cima desse decote, tá bom? O meio já tá firmado, que maravilha. O outro ombro, a margem de costura respeitada.
Antes vou pinçar a minha gola no pique do transpasse. O pique do transpasse é ali onde vai o botão, tá? É mais ou menos naquela linha ali, onde vai o botão. Transpasse por quê? Porque um lado vai sobre o outro. Parei. Minha gola precisa respeitar esse pique. Seguro com firmeza e vou acompanhando o ritmo da máquina. Ela tem que me obedecer. Não posso deixar por conta dela, porque a função dela não é alinhar um tecido com o outro, é costurar. Pronto, está pregado a nossa gola. Agora, vamos preparar o nosso revel.